tema da minha mensagem hoje é uma vida de valor. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Essa semana foi semana de prova na escola dos meus filhos. E teve um dia que um deles estava desesperado porque era prova de matemática. Quem nunca ficou desesperado por causa de uma prova de matemática? Hoje a gente tem calculadora, já tinha naquela época, mas mesmo assim eles insistem em colocar pavor na vida da gente durante toda a infância. Eu tinha um lápis de tabuada e minha professora não me deixava usar, eu não entendia o porquê precisava daquilo. E Moisés está aqui, parece que numa atitude de alguém que quer aprender a contar, mas a atitude de Moisés não é alguém que está precisando aprender matemática. Ao escrever o Salmo 90, parece que Moisés está procurando um professor particular. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Mas essa conta que Moisés quer aprender não tem nada a ver com subtração, com divisão ou com multiplicação. Essa conta que Moisés cita tem a ver com valor. Conta com levar em conta, com atribuir valor, valorizar. É isso que Moisés está querendo aprender de Deus. Eu quero que minha vida tenha valor. Eu quero que minha vida tenha significado. Eu quero aprender a dar sentido na minha vida. Sabe, uma das minhas maiores preocupações é chegar no final da minha vida com grandes arrependimentos de coisas que eu poderia ter feito e não fiz, passos que eu poderia ter dado e não dei. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê N exemplos de homens e mulheres que chegaram no final da sua jornada, no final da sua vida, com a sensação gigante de dever cumprido. Eu fiz o que deveria ser feito. Eu gosto daquelas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, suas últimas palavras. Ele diz: olha, eu já estou sendo oferecido por libação. É uma forma poética para dizer que está com o pé na cova, né? Eu estou no final da minha vida, mas tem uma coisa: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Eu fui até o fim com a minha carreira e eu guardei a fé. As últimas palavras de Jesus também são palavras de alguém que chegou no final da vida, sabendo que a sua vida teve valor, teve significado. Jesus disse: está o quê? Consumado. Eu fiz o que deveria ser feito. Minha vida teve sentido. Todos nós que acreditamos na Bíblia, a gente sabe que nós só temos essa vida para viver, sim ou não? Só temos essa vida para viver. Hebreus 9 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Nós temos uma vida para viver e depois disso prestaremos conta a Deus da única vida que Ele nos deu. A pergunta que fica agora é: como é que a gente consegue ter uma vida de valor? Como é que a gente consegue chegar no final da nossa jornada, poder olhar para trás e dizer: valeu a pena, eu não fui uma planta que só nasci, cresci e morri. Minha vida teve valor. Minha vida teve significado. Existem 3 palavras aqui nesse verso de número 12 do Salmo 90 que eu queria pensar com você e deixar para nós orarmos hoje à noite. A primeira delas é que uma vida de valor só é possível através de uma direção divina. Eu vou repetir. Uma vida de valor só é possível através de uma direção divina. A palavra de Moisés para Deus é o quê? Me ensina. Me ensina. Eu preciso aprender. Me mostre o caminho. Me direcione. Moisés tem o que eu gosto de chamar de coração ensinável. Moisés sabe que é somente o Criador que tem
a direção correta para a criatura. Eu vou tentar te explicar de uma maneira melhor. Quando você cria algo, é você quem define, ao criar esse algo, para que aquilo lá serve. Por exemplo, quando alguém criou essas esteiras que você vê em academia, alguém criou com um propósito, não é verdade? Qual que é o propósito, gente? Fazer exercício físico. Mas tem muita casa aí que essa esteira serve para quê? Pendurar toalha, calça, que mais? Serve para tudo, menos para... Eu fico pensando, o cara que inventou isso, fala, ai meu Deus do céu, tive tanto trabalho, patenteei, fui atrás, agora para os outros pendurar toalha. Quem criou é quem define para que serve. Se você perguntar para o Santos Dumont, ele vai dizer que o avião serve para uma coisa. Se você perguntasse para o finado Bin Laden, ele vai dizer que avião serve para outra coisa. Mas quem é que está correto na sua definição? O Criador. Quem criou? O que eu estou querendo dizer é o seguinte para você, que você foi criado por Deus. E é Deus quem sabe, é Deus quem tem a direção exata para a sua vida. O Salmo 139, no verso 14, Davi diz, graças eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. A Bíblia deixa claro que nós fomos criados por Deus. Eu não estou aqui querendo debater com quem acredita que veio do macaco, por exemplo. Eu me lembro de uma professora de escola dominical, que na sua sala de aula, quando criança, já servindo a Deus, já aluna da escola bíblica e tal, acreditando na palavra de Deus, o professor insistia que nós viemos do macaco e não sei o quê. E ela falou, professora, eu creio que eu fui criada por Deus. E o professor, não e tal. Daí, depois de muita discussão, diz que ela falou assim para o professor, tudo bem, professor, o senhor e a sua família pode ter vindo. Mas eu acredito que eu fui criado por Deus. Nós fomos criados por Deus. E Jeremias capítulo 1, verso de número 5, diz o seguinte, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O que é que eu estou querendo dizer para você? É que o Deus que te criou é o mesmo que tem um plano para a sua vida. O Deus que te formou é o mesmo que tem uma direção, um propósito específico, particular para a sua vida. Você não é obra do acaso. Talvez você não tenha sido nem planejado por seus pais, mas você foi planejado por Deus e Ele tem um propósito para você. E uma vida de valor, uma vida de sentido e significado só pode ocorrer quando nós buscamos do Criador uma direção. Deus, para que o Senhor me colocou aqui na terra? Por que eu estou aqui? Tem gente que acha que está aqui para ganhar dinheiro. Tem gente que acha que está aqui para ficar famoso. Tem gente que acha que está aqui para se divertir. Mas Deus é quem tem um propósito para a nossa vida. E a nossa vida só será plena, só terá sentido e significado quando nós buscamos essa direção. O salmista no Salmo 1 diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na direção do Senhor, esse homem, tudo que ele fizer vai prosperar. Ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Suas folhas não vão murchar. Ele será bem-sucedido em tudo. Por quê? Porque ele tem direção daquele que o criou, daquele que o formou. Uma pergunta para você pensar hoje à noite. Será que esse tédio que muitas vezes você sente, não é porque você está querendo viver uma vida que Deus não pensou que você deveria viver? Será que você não está fugindo do propósito e do plano de Deus? E não se engane, quando a gente fala que nós temos um plano e um propósito de Deus para a nossa vida,
não tire da sua mente que todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ser isso, todo mundo, a gente já liga com algo assim. Não, cada um de nós tem um chamado específico. Talvez Deus tenha um chamado para você nos esportes, talvez na arte, talvez na educação, talvez na política, talvez dentro da igreja, mas fato é que se você viver dentro do propósito de Deus, esse é o primeiro passo para você ter uma vida de valor. O segundo ensinamento desse texto é que uma vida de valor é resultado também de um desejo pessoal. Você pode dizer isso comigo? Diga, desejo pessoal. Deus tem uma direção, mas Moisés busca essa direção. Deus tem um propósito, mas existe no coração de Moisés um anseio, uma vontade. E ele diz, ensina-me, ensina-nos. Eu quero aprender, eu quero saber qual é o caminho. E sabe, gente, boa parte das pessoas, infelizmente, coloca a sua vida no que eu gosto de chamar de piloto automático. Sabe o que é isso, né? Você coloca a sua vida lá no piloto automático e vai vivendo. Você acorda cedo, vai para o trabalho, volta, assiste as coisas na televisão, no outro dia você acorda de novo, louco para que chegue o final de semana, você vem para o culto, vai para casa, assiste Fantástico. Na hora que a mulher ela fala boa noite, você fica triste, você fala, vai começar tudo de novo. E vai vivendo, e vai vivendo. Essa semana tem que pagar isso, semana que vem tem que pagar aquilo, e tal, e sabe aquela coisa, eu não quero muita coisa, não, dando para pagar minhas contas, eu estou feliz, vive sem propósito, vive sem objetivo. O Deus que te criou, o Deus que te formou, o Deus que pensou em você, que quando fez você foi criativo para te fazer único, singular. Ele tem uma direção e um propósito para a sua vida, mas é necessário que você deseje viver esse propósito de Deus. Busque esse propósito de Deus. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, desejo, vontade pessoal, e me ouvirdes, direção de Deus, propósito divino. Qual é a consequência? Eu vou viver o melhor, eu vou ter uma vida de valor, eu vou viver plenamente, mas quando eu sou capaz de alinhar o meu desejo com a direção de Deus. É interessante que a gente vai ver, sempre que Deus tem um propósito para a vida de alguém, como por exemplo, para a vida de Moisés, o maior empenho de Deus é tentar com que Moisés possa desejar aquilo que Deus tem para ele. Então, por exemplo, Moisés está vivendo uma vida medíocre. Ele é pastor de ovelhas, 40 anos trabalhando para o sogro. Já trabalhar 40 anos para o sogro não é brincadeira não, hein? Está lá Moisés cuidando das ovelhas. Um dia ele tem um problema com cabrito, outro dia ele tem um problema com bode, outro dia ele tem um problema com não sei o quê. E ele vai vivendo a sua vida. Daí um dia Deus se encontra com ele na sarça e diz, eu tenho um propósito maior para você. Eu quero colocar sua vida num outro patamar. E Deus tem que, durante 2 capítulos, tentar convencer a Moisés para viver esse plano. Ele apresenta suas desculpas, ele apresenta ele diz, não, mas não vão acreditar em mim, não, mas eu não sei falar, não, mas as pessoas não vão me levar em conta, e se não der, chama outra em meu lugar. Até que ele diz, eis-me aqui. E Moisés só é Moisés hoje. Podemos olhar para o passado e dizer, Moisés foi o que foi, justamente porque ele viveu o plano perfeito de Deus para a sua vida. Ele disse, sim, Senhor. Gideão é outro cara que estava lutando por sobrevivência. Você lembra? Malhando trigo no lagar. E Deus então aparece para ele e diz, Gideão, eu tenho um propósito maior para a sua vida. Eu quero que você seja um libertador. Gideão diz, eu sou da menor família, da menor tribo, e o menor dos menores aqui dentro. Deus diz, não tem problema, eu tenho um plano e um propósito para você. Quando Gideão diz, eis-me aqui, a sua vida é colocada num outro patamar. Isaías viveu isso no capítulo 6, quando Isaías é mais influenciado do que influenciador. Ele diz, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e também tenho lábios impuros. Deus diz, mas agora você vai ser profeta.
Eu quero colocar você num outro patamar. E quando Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ele passa a viver uma vida de valor, porque ele alinha o seu desejo com o plano e o propósito perfeito de Deus para você. Hoje é uma noite para nós dizermos para o céu, eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o teu querer. Sabe, gente, não queira viver a vida de quem está ao seu lado, não queira viver a vida do seu cunhado, do seu vizinho, porque você nunca vai poder ser pleno vivendo a vida de uma outra pessoa. As comparações nesse momento são as maiores distrações que a gente pode viver. Mas quando nós olhamos para o céu e dizemos sim para Deus, nós passamos a ter uma vida de valor. E terceiro e último lugar, e eu encaro que esse é o maior desafio de todos, a gente só terá uma vida de valor quando aprendemos a valorizar a nossa rotina. Você pode repetir isso comigo? Diga, valorize a sua rotina. Presta atenção, quando você ouve o nome Moisés, o que é que você lembra? Grandes coisas, não é verdade? Tem filmes sobre Moisés, tem novelas sobre Moisés agora, tem tudo sobre Moisés. 10 mandamentos, monte tremendo, rio transformando em sangue, mar vermelho se abrindo, coisas extraordinárias, um pedaço de pedra, quando batido com o cajado de Moisés, jorra água, a vara de Moisés se transforma numa serpente, e você vai contar, eu tive o cuidado de olhar isso, Moisés ele vive perto de 20 milagres extraordinários na sua vida. Tá bom para você ou não? 20 situações extraordinárias. Eu sei que você já recebeu milagres também, não é verdade? Sim ou não? Mas algum desses aqui ou não? A maioria dos milagres que a gente dá, não desprezando eles. É aqueles milagres que você está com uma dorzinha de cabeça, diz, Senhor, me cura, toma uma Neosaldina e diz, para a honra e glória do Senhor Jesus, abençoe, meu Deus, quem inventou a Neosaldina, né? Eu não estou falando desses milagres, estou falando de coisa assim, grandiosa, maravilhosa. Moisés viveu pelo menos 20 dias assim, marcantes na sua vida. Mas tem um detalhe, se você pegar a quantidade de anos que Moisés viveu, 120 anos, eu estou querendo viver isso aí. Amém? Mais alguém ou não? Aí, ó. Era quase para eu estar debaixo da terra já, ó. Com 35, passei firme. Agora eu quero mais, agora eu quero juros. Moisés viveu 120 anos. Se você multiplicar 120, fazer uma conta simples, por 365, vai dar 43.800. 120 por 365, eu não quis contar no bissexto, não. Tá? 43.800 dias Moisés viveu. Quantos dias foram extraordinários, gente? 20, perto de 20. Isso significa que 43.780 foram ordinários. A maioria esmagadora foram dias assim incomuns, sobrenaturais. 20 naturais. O que eu estou dizendo para você é que assim como a minha vida e a sua vida, a vida de Moisés também se dava numa rotina. Teve dia que o mar abriu, mas teve dia que ele teve que apartar uma briga lá de judeu, reclamando porque não tinha água. Gente, calma. Teve dia lá que o monte tremeu, mas boa parte dos dias era atrás de um cabrito que desgarrou, atrás de uma ovelha, aprendendo as coisas no Egito. A maioria esmagadora dos dias de Moisés, assim como na minha vida e na sua vida, são dias comuns. Você parar para pensar na sua vida, certamente você vai se lembrar de dias maravilhosos. Uma festa de casamento, nascimento de um filho, o dia que você se formou na faculdade,
Mas a maioria dos dias foram como? Você levantou, foi trabalhar, foi para a escola, foi levar a criança estudar, teve que resolver um problema, teve que fazer uma compra. Foram comuns. A palavra rotina significa caminho já trilhado. Rotina significa prática constante, costume, hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo jeito. E é nesse lugar, é na rotina, que a vida da gente acontece. Eu queria dizer diferente para você, mas eu quero dar uma palavra profética para você. E mesmo se você não gostar dela, você vai ter que tomar posse. Mas boa parte, a maioria esmagadora dos seus dias vão ser comuns. Você não vai ficar bravo comigo não, né? Eu sei, gente, que tem uns que são mais crentes, que dizem, eu vivo todo dia um milagre, o ar que eu respiro é um milagre. Não, gente, eu não estou falando disso. Sabe, eu estar comendo esse arroz com feijão é um milagre. Não, amém, eu também. Legal. Aliás, essa é uma atitude positiva, de alguém que está valorizando a sua rotina. De alguém que está valorizando aquilo que é comum. Nós acabamos de mostrar que a ceia é essa representação, aquilo que é comum, o pão, o cálice, nós fazemos disso algo especial. Nós lembramos do que o Senhor fez por nós. Mas a maioria da nossa vida é comum. E está aí o nosso desafio, de valorizarmos isso, de colocarmos um colorido especial na nossa rotina. Eu me lembro que às vezes era uma semana de prova e as crianças diziam, fomos bem. Eu falei, vamos chupar um sorvete. Vocês, perto de você lá, Cida, na Paris mesmo. O problema de casa é que cada um quer ir numa sorveteria. Entendeu? Eu gosto da Paris porque é 5 réis e dá para 3 pessoas chupar, porque eles colocam, os japoneses lá colocam bastante sorvete. A bola é caprichada, os japoneses são bons, a bola, desde que eu sou criança, é grande. Mas tem uns que querem ir no Fruta Gurt, que é caro. Eu gosto de ir no Cocão, que é caro também, e não aceita cartão de crédito. Então fica, às vezes a gente passa em 3 sorveterias no mesmo dia. Às vezes vai no McDonald's, 2 se contenta com a casquinha, que é 2 réis. Uma benção, né? Mas tem um que quer top sundae. Então, porque ele diz que não gosta de chupar para cima de moar. Para mim que ele vem falar, e como se eu não fosse assim quando eu era criança, né? E a gente vai fazendo de dias comuns, dias especiais. Pequenas conquistas, coisas especiais. Quando a gente valoriza a nossa rotina, o nosso dia a dia, nós vamos dando sentido, significado, valor à nossa vida. Sabe, o nosso destino está escondido dentro da nossa rotina. Aquilo que você faz todo dia vai determinar o lugar onde você vai chegar. Gente, o que é que faz um casamento bem-sucedido? Eu sei que é gostoso a gente ir jantar fora, né? Aniversário de casamento. Aí você vai num restaurante legal, gasta lá uma fortuna, parcela em 3 vezes o jantar. Já viu isso não? Já vi. Parcela em 3 vezes o jantar, pede petit gâteau de sobremesa, pede banana flambada, fala, hoje eu vou pisar na cabeça do diabo, me atolar. Na virada do cartão, você precisa ver, você já virou bem? Já! Vamos então! Olhar para a virada do cartão para ir jantar é a derrota, né? Total. Vamos ver! E vai, e janta no restaurante que vocês gostam. Diferente de alguns aqui que vai toda semana comer fora, é uma festa. A maioria é natureza, gente. A maioria é arrozinho com... Mas a vida acontece aonde? É a carne moída. Hã? É aquela salsicha, você pica bem picada, não é? Joga uma cebola para o negócio dar uma crescida.
O dia a dia é assim, ou não? Ou todo mundo aqui come camarão todo dia? Todo mundo come carré de cordeiro todo dia? Não, o dia a dia é doído. E se você não aprender a valorizar, a colorir esse dia a dia, sua vida vai ficar insuportável. Teve um dia em casa, eu fui pastor em Limeira. Se eu sobrevivi lá em Limeira, eu passo por leucemia, passo por qualquer coisa. E eu me lembro que teve um dia que só tinha batata mesmo em casa para comer, arroz e batata. E daí eu tinha uma posição, ou chorar e ficar desesperado porque só tinha batata, ou fazer o que eu fiz. Eu me lembrei de tantas vezes em casa que tinha um monte de coisa para comer, e eu falei, cara, estou com vontade de comer batata frita hoje. Deixei carne de lado, deixei outras coisas, falei, comer arroz e batata frita, não é gostoso? É mais gostoso quando você tem a opção de ter outras coisas. Então eu fingi, falei para Dani, faz de conta que tem outras coisas e vamos comer arroz com batatinha, bem gostoso. Bem gostoso. Há pessoas que não conseguem fazer o casamento dar certo porque elas falam, poxa, mas não é isso que eu esperava do casamento. Ele vê o casamento como a viagem, a festa, a lua de mel, quando na verdade o casamento acontece na rotina. Criança na escola, não sei o quê. Hoje mesmo eu estava falando para a Dani, saí da minha avó, nós fomos almoçar lá. Eu falei, bom, vou dar uma deitada aqui, 1 hora mais ou menos. Aí deitei, a Dani perguntou para mim agora, ei, você conseguiu descansar? Eu falei, só que eu acordei com seus filhos, chega em casa, seus filhos, quando você quer detonar, né? É assim. Uma gritaria, gente, eu acordei com o coração na boca. Ela falou, faz parte, meu filho, isso aí não quer ter filho, é isso aí. Eu me lembro do dia que eles nasceram, tão gostosinho, né? Nenezinho, quando vê gritando. Mas é a vida. Se você e eu não aprendermos a valorizar essa rotina, esse cotidiano, nossa vida jamais terá valor, porque ela acontece justamente na nossa rotina. Quando você vê Davi receber a unção para ser rei, é lindo, é maravilhoso, mas ele volta para o pasto. E sua rotina se dá no pasto. É ter que alimentar suas ovelhas, direcionar suas ovelhas, matar um leão um dia que ele aparece, matar um urso, tudo escondido de todo mundo. E quando você é fiel na rotina, é fiel nesse pouco, você está preparado para Deus te colocar num outro patamar e ser colocado sobre o muito. A fidelidade na rotina vai te tirar do pasto e te levar para o palácio. Valorize cada momento na sua vida. Valorize sentar à mesa com a sua família, com seus filhos. Valorize levá-los para a escola. Valorize acordar com eles. Valorize um culto como esse. Valorize. Eu concluo dizendo que esse é o resultado. Só através disso que nós teremos um coração sábio. Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para quê? O propósito de eu ter uma vida de valor é essa, para que eu alcance um coração sábio. Sabedoria a gente não encontra num livro, a gente não encontra numa palestra, não encontra numa sala de aula. Sabedoria a gente encontra andando debaixo da direção de Deus, vivendo o propósito dele, dizendo sim para ele e dando sentido e valor para cada momento da nossa vida. Eu queria que em nome de Jesus você saísse daqui hoje dizendo sim para Deus. Dizendo, Senhor, eu quero viver o teu plano perfeito para mim. O que o Senhor tiver, eu quero dizer, eis-me aqui. Sabe, quando você está alinhado com o propósito de Deus, pode acreditar, nada vai te faltar. Os recursos que você precisa já estão alinhados ao propósito de Deus para você. E certamente você vai terminar a sua jornada olhando para trás, dizendo, valeu a pena, valeu a pena. Podemos orar hoje à noite? Quero que assentado mesmo você curve sua cabeça, feche seus olhos.